Ouçam-me, pois mesmo na morte sou obrigado a falar, a avisar, a gritar para o vazio, embora nenhuma alma viva possa ouvir meus apelos. Meu nome está perdido, engolido pelo abismo do tempo. Mas meu destino, e o destino daqueles que um dia chamei de amigos, deve servir como um lembrete arrepiante da escuridão que se esconde nos limites da realidade. Uma escuridão que anseia por nos consumir a todos. Falo do ano de 348, um ano marcado pela infâmia. Um ano em que os próprios céus choraram lágrimas de sangue. Nossa história começa, como muitas outras, na sombra. Foi no coração de uma cidade consumida pelo medo, uma cidade onde a peste assombrava as ruas de paralelepípedos e o cheiro da morte se agarrava ao próprio ar. O ano de 1348. A peste negra havia descido sobre o mundo. Seu toque, um ceifador impiedoso. Mas houve outro horror naquele ano. Um horror que espreitava nas sombras, sussurrando sobre um mal antigo. Começou com a lua. Uma lua de sangue, eles a chamavam. Sua face antes prateada, manchada de um carmesim horrível. Astrólogos falavam em voz baixa sobre presságios ruins e ira celestial. Eles alertaram sobre uma escuridão que em breve engolfaria o mundo. Zombamos de suas profecias. Éramos homens da ciência, da razão. Acreditávamos estar além de tais bobagens supersticiosas. Como estávamos errados? Pois, mesmo quando ignoramos seus avisos, um frio medo começou a invadir nossos corações. Nosso refúgio, um palácio esquecido pelo tempo. Sua grandeza, uma memória que se esvai. Seus tetos altos e corredores ecoantes ofereciam pouco conforto. O medo, como uma doença, infectou a todos nós. Éramos prisioneiros de nossa própria autoria. O palácio erguia-se acima da cidade, um monumento a um império esquecido. Suas tapeçarias, antes brilhantes, estavam agora desbotadas e desgastadas, seus desenhos intrincados obscurecidos pela poeira e decadência. O ar dentro de suas paredes era pesado, estagnado, denso, com o cheiro de mofo e deterioração. Nós nos amontoamos no salão principal, uma fogueira fraca lutando para repelir a escuridão que se aproximava. 7 de nós restaram, cada um assombrado pelo espectro da morte que espreitava a cidade além dos muros do palácio. Havia Francesco, o estudioso, seu rosto marcado por linhas de preocupação mais profundas do que seus anos. E Isabela, a médica, com os olhos cheios de uma compaixão cansada que falava de muitos adeuses. Buscamos consolo na companhia uns dos outros, agarrando-nos aos restos de normalidade, enquanto o mundo exterior desmoronava ao nosso redor. Mas o silêncio estava sempre lá, uma presença sufocante que nos oprimia de todos os lados. Mesmo à luz bruxuleante das velas, vimos o medo refletido nos olhos uns dos outros. Um medo que ia além da peste, um medo que sussurrava de coisas antigas e malignas. Éramos 7 almas, mas nunca estávamos realmente sozinhos. Entre nós, invisível, mas sempre presente, estava outro. Lorenzo, nosso amigo, nosso confidente. Agora um espectro assombrando os corredores do nosso santuário. Ele tinha sido o primeiro a sucumbir, seu riso silenciado pelo aperto cruel da peste. Agora, sua ausência era uma ferida aberta, uma lembrança constante de nossa própria mortalidade. Falávamos dele com frequência, compartilhando histórias e memórias, como se para manter seu espírito vivo. Mas nosso riso era forçado, nossos sorrisos
Máscaras frágeis que mal escondiam o terror que se escondia por baixo. Havia noites em que o vento parecia sussurrar seu nome. Noites em que imaginávamos sua presença entre nós, sua mão fria estendendo-se da escuridão. Começou sutilmente. Um calafrio repentino no ar, apesar da lareira acesa. Um movimento rápido na periferia da visão, que desaparecia antes que pudesse ser identificado. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, estranho no coração do palácio de pedra. Nós descartamos essas ocorrências como truques da mente, nossos nervos desgastados pelo medo e confinamento. Dissemos a nós mesmos que o isolamento estava brincando com nossos sentidos, amplificando cada rangido das tábuas do chão, cada suspiro do vento. Estávamos errados. O ar ficou pesado, denso com um medo palpável. Uma presença invisível se fez conhecer, envolvendo-nos como uma mortalha. Começou sutilmente um sussurro no limite da audição. Um hálito gelado na nuca. A sensação de estar sendo observado, examinado por olhos invisíveis. Isabela, com sua mão geralmente firme e tremendo, traçou o sinal da cruz sobre o peito. Sua voz, um mero sussurro, quebrou o silêncio. Algo está aqui. Uma forma começou a se formar no canto mais escuro da sala. No início, não era nada mais do que um espessamento das sombras, uma ausência de luz em vez de uma presença própria. Mas à medida que os momentos se estendiam por uma eternidade, ela ganhou definição. Contorcia-se, um vórtice rodopiante de escuridão que parecia consumir o próprio ar ao seu redor. Observamos com fascinação horrorizada enquanto ela crescia, assumindo uma forma vagamente humanoide. Suas bordas permaneciam borradas, indistintas, mas não havia como confundir a sensação de ameaça que emanava dela. Era um vazio, um buraco negro no tecido da realidade, e estava olhando diretamente para nós. O medo, primal e sufocante, nos dominou. Estávamos congelados no lugar, incapazes de respirar, de gritar, de fazer qualquer coisa a não ser observar enquanto a escuridão se aproximava. Seção 7. Uma voz do abismo. Uma voz tão fria e antiga quanto a sepultura deslizou do coração das sombras. Falava em uma língua que precedia as palavras, uma língua de puro e primordial medo. Ela ressoou no fundo de nossos ossos, vibrando através de nossas próprias almas. Vocês ousaram me invocar, ele sibilou, cada sílaba uma lasca de gelo cravada em nossos corações. Vocês chamaram meu nome para este mundo de carne e osso, e agora enfrentarão as consequências. Nós nos encolhemos diante dele. Nossas mentes se rebelando contra a verdade impossível diante de nós. Isso era loucura, um pesadelo que ganhou vida. E, no entanto, uma parte de nós, um instinto obscuro e primal, reconheceu a verdade em suas palavras. Seção 8. A marca da sombra. A criatura, se é que se pode chamar tal coisa, deslizou em nossa direção. Seu movimento era perturbador, um deslizamento fluido que desafiava as leis da física. À medida que se aproximava, as sombras pareciam se estender, tentáculos de escuridão acariciando nossa pele com dedos gelados. Um frio mais profundo do que qualquer inverno terreno penetrou em nossos ossos, roubando nosso fôlego e silenciando nossos gritos. Vocês estão marcados. A voz sibilou, mais perto agora, sussurrando contra nossas próprias almas. A sombra os reivindicou. Olhamos para baixo e vimos, com um terror que transcendia todo o entendimento, que a criatura nos havia marcado. Em cada um de nossos peitos,
Queimava um símbolo de pura escuridão, uma marca que queimava não a carne, mas a própria essência do nosso ser. Seção 9. A noite eterna desce. A criatura, a sombra, permaneceu por mais um momento. Sua presença um peso sufocante sobre nossos peitos. Seus olhos frios e vazios perfuraram nossas almas, bebendo de nosso terror como um apreciador saboreia um bom vinho. Estávamos presos naquele olhar, nossas mentes se rebelando contra a realidade horrível diante de nós. Então, com uma finalidade que nos gelou até a alma, a sombra se virou. Ela derreteu de volta as sombras, deixando para trás apenas o eco de sua risada arrepiante e o cheiro persistente de morte. As sombras recuaram, a escuridão se dissipando, mas o mundo nunca mais seria o mesmo. Fomos deixados no abraço frio da noite, marcados para sempre, mudados para sempre. A peste, o medo, a cidade lá fora, tudo isso empalidecia em comparação com o horror que havíamos testemunhado. Seção 10. Um legado de terror. Não sei o que aconteceu com os outros, aquelas almas infelizes que compartilharam aquela noite de terror. Só posso supor que a sombra acabou por reivindicá-los, como reivindicou Lorenzo. Quanto a mim, escrevo estas palavras de além do véu, um testemunho arrepiante da escuridão que se esconde nos limites da realidade. Preste atenção ao meu aviso, você que lê estas palavras, pois a sombra ainda anda entre nós, sua fome insaciável, seu alcance ilimitado. Ela espera nas sombras, ouvindo seu nome ser chamado. Tenha cuidado, caro leitor, para não pronunciá-lo em voz alta, pois mesmo na morte não há como escapar das sombras.